Fala pessoal, aqui é Zé Eduardo do Footstats, começando agora o 7º vídeo do Apostas Footstats. Estou ao lado do incrível Gufo, hoje vestido de verde e bermuda. Eu ia falar, não vai dar pra ver porque ele fica sentado. Vem de bermuda, aqueles caras que apresentam o jornal, vem de paletó e sunga. É mais ou menos do jeito que ele tá. Gufo, hoje um dia de clássicos, sexta-feira. Final de semana de clássicos, a gente vai falar de um super clássico brasileiro, carioca, né? Vasco e Flamengo e Vasco. Nós vamos falar de um super clássico italiano, Norte e Sul, Napoli e Milan. E nós vamos falar de um super clássico inglês, mas de Manchester, que é Manchester City contra United. Você que escolhe os jogos, você deve ter ficado feliz na hora que você bateu o olho na tabela e falou, porra, hoje a gente vai causar aqui. Dia de clássicos no Apostas Footstats, né, Zé? Muito legal. A gente vinha fazendo vários joguinhos pequenos e tal, mas a gente nunca pegou. É o 7º programa, o primeiro que a gente encaixa 3 jogos bem... E os 3 clássicos valendo campeonato, assim, cara, são jogos importantes. O italiano tá assim, tá no fio do cabelo, um na frente do outro. Inclusive eles estão com a mesma pontuação, né? Sim. Os critérios que mudam. Nápoles e Milan. Isso. E o Inter com um jogo a menos, 2 pontos atrás, então pode até eventualmente chegar à liderança. E a Juventus vem aí também, ou seja, esse campeonato italiano está bem bonito. Sim. Se o Inter ganhar, a Juventus fica 7 pontos atrás da liderança, mas está ali nos 4. No Campeonato Carioca, tudo bem que o Campeonato Carioca é muito mais fácil que os brasileiros, não importa qual, o A ou B, né, é muito mais fraco. E a gente vai ter aí um jogo que o Flamengo tem que mostrar um futebol que a gente está esperando, a gente vai chegar nesse clássico. Mas vamos falar do clássico inglês também, de cidades. Você contou várias coisas legais do futebol inglês recentemente. Eu sei que hoje você vai ter uma surpresinha aqui para mostrar para a gente. E minha pergunta, caríssimo Gufo, começamos por onde, meu irmão? Carioca, Manchester, Itália, o que você quer? Vamos começar por Manchester. Manchester? Vamos. Até o pessoal pode clicar aqui em cima, vai aparecer, o Júnior vai botar um link aí do nosso programa anterior, do Apostas Footstats 6, onde a gente contou uma historinha da rivalidade entre as cidades de Liverpool e Manchester, que vai se transformar numa megalópole, né? Que vão se juntar em breve. Vão se juntar em breve. E agora a gente vai focar no clássico ali entre o azul e o vermelho de Manchester, que é a principal cidade industrial, né, da Inglaterra, da sua história, e que é um clássico que tomou esse tamanho bem recentemente. Sempre houve rivalidade, claro, mas ela tomou uma perspectiva muito maior depois que o City foi comprado e virou essa potência global que é hoje. O que a gente está falando? 5, 7, 8 anos? Mais ou menos isso, de 2013, 14 para cá, mais ou menos. Antes disso, francamente, eu não sabia nem que a camisa dos caras era azul. Sim, eles trocaram de estádio, eles cresceram em todos os sentidos, né? E os irmãos Gallagher, lá, do Oasis, eles são fanáticos pelo City, né? São fanáticos do City. Vão no estádio, mostram os caras lá xingando, chorando e tudo mais. Até quando o Guardiola chegou, a gente vai falar um pouquinho do Guardiola no programa, quando ele chegou em Manchester para ser apresentado e tal, o Noel foi recebê-lo no aeroporto. Como é que fala? Noel o quê? Gallagher? Noel Gallagher e Liam Gallagher. Gallagher, não tem um N, Gallagher. Isso. Ok. E o Noel foi receber ele no aeroporto, depois acompanhou ele no trajeto do aeroporto até o estádio, isso virou um vídeo de marketing do clube, né? Ele meio que ele foi o Cicerone, o apresentador do clube pro Guardiola. Eu vi esse vídeo, é muito legal. Muito legal, muito legal. Cara, o inglês dessa área da Inglaterra é um inglês difícil, né, cara? Nossa, mesmo muito os músicos dando entrevista, Sim. Você fala, meu Deus do céu, volta. Sim, difícil de pegar. É muito enrolado mesmo, assim. Eles não abrem a boca, pô. Fala, cara, abre a boca, cacete, pra falar. Não articula, né? Fica... Todo o norte ali tem daí você vai subindo, vai ficando mais difícil de entender. Vai ficando pior, você vai pra Escócia ali, aí é mais difícil ainda. E dizem que da Irlanda, ali sim, é para saber se você realmente sabe falar inglês, né? Sim. Diz que é um negócio. Aí sim você tem que ter faixa preta. Mas vamos lá, Gufo. Vamos começar então de Manchester. Vamos meter primeiro aquele nosso card tradicional para a gente ver onde é que os dois estão na tabela e o que eles estão disputando. Você não quer falar que semana passada a gente mandou bem com 71%? Ou isso você vai jogar? Cara, fundamental, Zé. Conta pra galera. Porque a gente estava... No anterior a gente tomou uma série de heads que nos afundaram, né? E a gente disse, não, agora vamos recuperar e fomos bem. A gente começou muito bem, estamos no 7º programa, começamos muito bem a série, chegamos a bater ali no terceiro, quarto, 90 e poucos por cento. 93%. 93%. Aí caímos e semana passada, cara, a gente tomou uma cacetada que machucou.
retrasada, né? Sim. E aí caímos para 60 e pouquíssimos, 63, 63. Nesse final de semana, programa 6, portanto, a gente acertou 71% e levou a nossa média geral para 67%. Mas vamos muito melhor que isso, vamos voltar ali ao nosso patamar anterior. Mas acertamos 5 de 7, fomos bem, né? Fomos bem, e até assim, foram jogos difíceis, não é que a gente pegou o joguinho fácil para subir a média, foram jogos complicados, jogos de importância, e a gente foi bem. Sempre há, é bom a galera entender isso, que sempre dentro de uma curva de longo prazo, você vai sempre ter momentos onde você vai ir super bem, momentos onde você vai ir super mal, a questão é manter uma média interessante. Agora, uma coisa eu tô com medo de apostar. Esse negócio de vence primeiro tempo e vence segundo tempo, puta merda, hein? É complicado. Porque isso sempre sendo um favorito contra uma galinha morta ali. É uma opção que a gente pegou, né, Zé? Porque a gente viu que pela odd... Era muito fácil, né? O favorito estava muito baixo a odd, então Sim. não valia a pena, né? E aí a casa de aposta... me dá seu dinheiro aqui, então entra na opção primeiro tempo, segundo tempo e pau. Às vezes a gente pode escolher só um ou outro também, né? A gente não é obrigado a escolher os dois. Você tem razão, é verdade. Nas 2 vezes que nós fizemos, a gente perdeu o primeiro tempo. O segundo a gente ganhou. Porque geralmente foram empates, né? Os primeiros que a gente escolheu. Isso mesmo. Vamos lá então, Manchester City e Manchester United, domingo a 1h30 no Etihad Stadium, no lado azul de Manchester. O primeiro card aí, meu querido diretor Júnior, pontos e posição na tabela, olha lá, o United é o primeiro disparado, 66 pontos, e o United é o quarto com 47. É uma distância bem importante, mas... 27 jogos, Gufo, já tem 20 pontos de diferença. É uma vergonha, né? Uma vergonha, mas o United briga por vaga na Champions, né, que é muito importante. Então, além de, claro, de vencer o maior adversário, é sempre gostoso. Mas, espera aí, você já me falou programas atrás que o United... até de forma prepotente, fala, cara, beleza, mas meu clássico não é você. Tem uns outros caras que eu brigo aqui que eu nem olho muito para você. Quem é? Liverpool, quem mais? O Liverpool. O Liverpool é o grande adversário do United. É o maior clássico, a maior rivalidade da Inglaterra. O City é o patinho feio que começou a brigar, a crescer e de repente virou meio que um Godzilla da cidade, né? Sim. Hoje é um gigante global em todos os sentidos e talvez o melhor futebol do mundo. Sim. O que joga o City. Então, o City já olha para o United mais do que de igual para igual. O Guardiola está lá há quanto tempo? Então, ele está, eu acho que desde de 16, se eu não me engano. Ele já pegou bem... Teve algum 16, técnico 17. antes dele, dessa entrada, dessa injeção de dinheiro? Sim, o Mancini, né? O Roberto Mancini, que foi campeão com aquele gol famoso do Agüero. Sim. Foi o último momento grande do City antes da... já havia umas negociações, mas não houve o rio de dinheiro. Né? Entendi. Quando entrou o rio de dinheiro, o Guardiola já estava surfando essa onda, chegando assim, surfando. Porra. E aquilo que a gente falou do Paris Saint-Germain também em outro programa. Contratação, aqui, né? Porque o City focou assim, não, a gente quer crescer realmente como... esportivamente a gente quer crescer. Tanto que o City expandiu para vários outros clubes, né? O grupo City ele é gigante, tem clube nos Estados Unidos, na Índia, no Uruguai, né? E o Paris Saint-Germain olhou, não, nós queremos crescer a marca e ser um produto comercial, uma vitrine, e não nos importamos tanto assim com o esportivo, né? O esportivo é importante, mas não é o nosso principal foco. Entendi. E o City não, o City foi no esportivo para ganhar títulos, ainda não tem a Champions League, mas provavelmente esse ano novamente chegará à final. Uma hora bate, cara. Uma hora estatisticamente, bate, vai, uma hora ele encaixa. Agora vamos ver como é que eles estão no campeonato em termos de desempenho. Tá? A gente sempre usa, pessoal, o índice Footstats, que você pode observar de graça lá no nosso site, footstats.com.br, de todos os campeonatos que nós cobrimos. Os últimos 5 jogos do City como mandante e do United como visitante. Olha lá, Zé. A média do City é de 167 pontos e do United é 120. Se a gente for ver aí a curva, o vermelho é o City, né, Júnior? Isso, o vermelho é o City. Então ele teve um super alta lá de quase 360 pontos numa goleada e terminou caindo bruscamente para voltar para a sua média. Né? Ali na média de 1,67, que é uma média excelente.
E o United, como visitante, foi um pouquinho mais regular. Teve ali uma queda num jogo de 200 pontos e depois estabeleceu-se ali no 120 como fora de casa, como uma visitante. O United é mais regular do que o City como mandante. Cara, você tem razão. É porque você está pegando um corte aí de poucos jogos, mas a diferença geral no índice ela não é pequena. São 70 pontos na média. Esse gráfico explica muito, porque, de novo, você sempre faz um recorte muito bom. Casa e fora. Isso. E pega os últimos 5 jogos. Agora, você pegar o campeonato, fica pior para o United. Porque o City ele tem uma média de 70 pontos, cara. Média. É um negócio absurdo. Sim. A diferença é um... Bom, a gente acabou de ver. São 27 rodadas, já tem quase 20 pontos de diferença. São 20 gols marcados a mais, 17 sofridos a menos. Olha a diferença de saldo desses caras. Sim. Entre eles. De modo que é quase que um campeonato diferente, cara. Eu tava pensando quando eu tava vendo na tabela e vendo essas coisas, eu falei, cara, a gente tem que tomar cuidado para o Brasil não acontecer isso no Brasil, né? Eu sei que tem mais times, tem times que estão devendo em organização e vão melhorar. O SAF vem aí, espero que traga boas novidades daqui a uns anos, quando isso realmente entrar em produção, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, cara, porque assim, olhando, é um campeonato chato, cara. Não, termina tem o Liverpool ali brigando, Sim. mas, porra, são 2, às vezes é Sim. 1. Não, isso realmente é uma tendência mundial. O dinheiro vai mandar, né, Zé? Vai mandar e quem tiver mais estruturado, quem tiver mais recursos, vai contratar os melhores jogadores. Agora, cara, mas por que o United, com tanta grana, os caras têm grana, como é que eles tomam uma cacetada dessa, 27 rodadas, está 20 pontos atrás do rival, cara? O United, desde que saiu o Sir Alex Ferguson, nunca mais se recuperou realmente, né? Ele nunca conseguiu manter uma regularidade de disputar campeonatos, de formar elencos competitivos. Contrataram o Pogba, tem o... Sim, tá o Cristiano Ronaldo, né? Exato. Que, aliás, até está confirmado que vai jogar. Só uma pequena informação sobre o jogo, o Bruno Fernandes, né? Que deve jogar também. É o cara que mais contribuiu para gols como assistências ou fazendo gols na Premier League, ou seja, é um jogador realmente de muita qualidade, mas que está num time que não consegue engrenar, não consegue ser regular. Esse campeonato já é ou do City ou do Liverpool. Um dos dois vai levar, certamente. O United está fora da disputa do título. Antes de você mudar de assunto, você ia parar de falar de índice? Eu queria só chamar Não, manda ver. O índice, a gente mede o futebol jogado, né? Despreza um pouco o placar. O City, em todo o campeonato até agora, só 3 vezes ele teve menos pontos produzidos na partida do que o adversário, que por acaso foram as 3 derrotas, as únicas 3 derrotas que eles têm. O United teve isso 9 vezes. Só que o United tem só 6 derrotas. Ou seja, houve empates em que o United jogando conseguiu o empate, mas jogou pior que o adversário futebolisticamente ali somado que você produz. Sim. Então podia ter perdido. Certo. De modo que, assim, de novo, eu estou tentando me armar de argumentos aqui, porque eu não vou dar nenhuma chance na aposta, eu iria nesse lado, para o United. Nenhuma dúvida de que a gente deveria pender para o lado do City. Claro que eu vou querer te ouvir, né? Quem manda aqui é você, afinal de contas. Mas você tá louco. É isso, cara. Sabe assim? De 6 derrotas, mesmo assim eles tiveram 9 vezes abaixo do adversário no índice. Então, essa lenga-lenga, cara, é um time muito bipolar, né? Sim. E tem uma informação interessante que geralmente os últimos clássicos o visitante tem vencido entre os dois. Independente da situação na tabela, do momento, o visitante tem vencido. Esse jogo é no Etihad. Esse jogo é no Etihad. Então, o último que teve no Etihad, o United ganhou. E o último que teve em Old Trafford, o City ganhou. Entendi. Então, é estranho isso, é engraçado, porque os últimos jogos têm dado sempre o visitante. Independente do momento, do roteiro, do jogo, é uma coisa que tem acontecido. Apesar que esse tipo de situação ela não entra na nossa análise, né? Não entra. Vale mais para quem gosta de dizer, não, mas será que vai o visitante, não sei o quê, tem sempre o visitante vencido, mas não entra na nossa análise. Eu posso dar mais um para entrar na sua análise? Vamos. Mais um dado. Foram 86 finalizações, 86, de novo, vou lembrar, a gente está na 27ª rodada. 86 finalizações a mais que o City deu que o United. É muito chute no gol que esses caras conseguiram. Sim. Outra coisa, a posse do City é de 65% na média. Cara, é uma bomba atômica de posse.
O United é 51, então fica ali, elas por elas, beleza, tal. Só que detalhe, o United tem um desarme a mais que o City. Com essa diferença de posse, quer dizer que proporcionalmente o City também desarma muito mais, cara. Sim. Porque ele fica muito menos com a posse e os dois praticamente desarmam a mesma coisa. De modo que é muito melhor o time do City. O que aconteceu até agora foi muito melhor, entendeu? Não, realmente há um vão gigante entre os dois, porque se você vê, o Guardiola ele consegue entrar na cabeça dos caras, os caras viram meio que extensão da mente dele, jogam por ele, jogam do jeito que ele quer. Ele tem o grupo totalmente na mão e está totalmente azeitado, já faz anos que isso está funcionando muito bem. São jogadores de muita qualidade técnica. Então, você vê todos os jogadores de seleção, né? Sim, você vê o City ganhando de 5-0, os caras querem ganhar de 6. Você vê os caras ganhando de 6, os caras querem ganhar de 8. Eles não desistem nunca do jogo. Eles estão sempre lá em cima, pressionando alto, roubando bola perto do gol do adversário. É um time muito intenso sem a bola também, muito bem colocado em campo e que quando tem a bola, que nem você falou, os caras têm muito tempo a bola e mesmo assim eles desarmam pra caramba, é porque eles querem muito a bola. Eles não vão desistir nunca de ter a bola. E o United é um time muito mais irregular, muito mais de momento. Aqui a palavra do United é essa, cara, irregular. Sim. Ele é irregular. Até no nosso Pelada aqui nas sextas-feiras, a gente no Fute pra Fora, a gente terminou fazendo uma análise do Cristiano Ronaldo, né? Como é que ele... E também, o fruto dele ser tão irregular tem muito a ver com como é que está a equipe no momento. Né? Que é um craque, um cracaço fora de série, um dos maiores da história do futebol, mas que junto com a equipe, ele não é um esporte individual, né, Zé? Não é. Então, termina sendo assim. Eu até criticaria mais o Cristiano Ronaldo, ficaria à vontade, né, para fazer isso, se o United estivesse jogando bola pra cacete nos últimos temporadas. Tava ruim, continua ruim, talvez um pouquinho melhor, vai. É isso. Ele não fez verão. A verdade é a seguinte, o Cristiano Ronaldo não fez verão. Sim. Até teve uma pesquisa lá em Manchester se o United errou em contratá-lo, né? Claro que não, porque ele é um baita produto, ele sempre vai vender camisa, vender marca, vender, enfim, e é um grande atleta, mas o United no geral não está bem. O time do Ralf Rangnick ainda não engrenou, ainda não tem uma cara de um time constante, confiável, competitivo. Cara, me corrige, o City, só para encher o saco, não flertou com o Cristiano Ronaldo? Sim, teve. Só para encher o saco, né? Eu não sei se foi só para encher o saco, acho que houve um interesse real. É mesmo? E o United foi lá e levou pelo carinho que ele tem. Parece que o Ferguson entrou na conversa, ligou e falou: meu moleque, você tá louco, né? Exato. Você não precisa mais de dinheiro. Exato. Honra. Exatamente. Teve um papo foi esse papo. Mais no peito ali, né? O Ferguson ele trabalha muito nos bastidores do clube ainda, então ele tem essa importância. Vou parar de fazer pergunta para você. Mete o pau aí, vamos lá. Vamos lá, meu querido Júnior Net, aí para nós, o mercado de gols e odds sugeridas, que a galera gosta muito de ver isso aqui para a hora de tomar suas decisões. Over 0.5 no HT, 73% de probabilidade, odds sugerida 1.37. Over 1,5 aí no jogo inteiro, 81% de probabilidade, odds sugerida 1.23. O over 2,5, Zé, está bem interessante, 54% de probabilidade, odds sugerida 1.85. O over 3,5 aí já cai bastante para 38% de probabilidade, odds sugerida de 2.63. E o ambos marcam, achei bem interessante, 50% odds sugerida de 2.0. Aqueles cardzinhos que também a gente faz para saber quem sai na frente ou quem vence o primeiro tempo, o pessoal que gosta de trabalhar só em primeiro tempo. Olha lá, o Manchester City abriu o placar em 77% dos jogos como mandante e o United abriu o placar em 69% dos jogos como visitante. Já o City ganhou 62% dos primeiros tempos jogando em casa e o United é um visitante que não ganha muitos primeiros tempos, não, ganhou só 31% dos primeiros tempos como visitante. E se a gente for olhar para quando os times marcam e sofrem gols, o City marcou 53% dos seus gols no segundo tempo, como mandante, e o United marcou 70% dos gols no segundo tempo. Ou seja, teremos gols no segundo tempo, é altíssima probabilidade. Também aqui confirma essa altíssima probabilidade quando a gente for ver quando os times sofrem, porque o City sofreu 78%. O City sofreu poucos gols no campeonato, tá, Zé? Sim. Mas 78% desses poucos gols foram no segundo tempo em casa. Só contra o Tottenham foram 3.
na derrota da rodada 2 rodadas atrás. E o United também sofreu 67% dos gols no segundo tempo. Ou seja, tudo é no segundo tempo. A tendência, então, pessoal, é que a gente tenha um primeiro tempo de empate, o que estão mostrando os números, e gols no segundo tempo. Cara, quer falar de odd? Vamos ver o que a gente tem aí de bom. Vamos lá. Vencedor do jogo, 1x2. A casa de aposta está totalmente alinhada com tudo que a gente trouxe aqui. 1,36 City, 4,76 empate e 7,27 United. Os caras sequer acreditam no empate. Eles estão dando 4,7 no empate. Sim. Então aqui me parece barbada. Eu discutiria muito aqui com você a sua sugestão no começo da partida. A gente não precisa sempre apostar no vencedor de primeiro e segundo tempo. Eu entraria no segundo tempo o City, sim, pela quantidade de gols que esses caras marcam. Não entraria em dupla possibilidade. Eu cravaria City, porque eu acho que está meio fácil esse 1,36 aqui. Paga pouco, mas parece que está bem óbvio de tudo que a gente viu. Não sei que o Cristiano Ronaldo entre aqui, o CR7 e dupla possibilidade de vitória mandante e vitória visitante. Puta, vitória, casa e empate, 1,10. Casa e fora, 1,14. Fora e empate, 2,66. 1,14 só, pô. 1,14, cara. Muito baixo. Muito nada, né? Ambas equipes marcam 1,83. Tá bom. Sim, não 1,88. Eu iria no sim. Você iria no sim? Você acha que o United vai fazer gol? Lembrando que o City está num seleto grupo de Nápoles, que nós vamos falar, Sevilha, Chelsea e Manchester United, que estão ali numa média de 0,7 e pouquinho de gol sofrido por jogo. É uma defesa fueda. Sim. É uma defesa fuck, já que a gente está falando em inglês aqui. Mas... Você acha que ambas marcam, cara? A nossa probabilidade aqui é de 50% de ambas marcam. Eu sempre penso assim, quando está de 50% para cima, eu olho com carinho. Né? Eu concordo com o que você está dizendo, é uma boa leitura, ela é importante, mas eu penso assim, tem o Bruno Fernandes que ele marca um gol e uma assistência em 15% dos jogos, ele pelo menos marcou um gol e deu uma assistência dos jogos que ele está. Né? Ele é o maior... criador de chances e o cara que mais tem participação de gols na Premier League. O CR7 está confirmado que vai jogar. Provavelmente esse tipo de jogo ele cresce, ele quer aparecer, certo. Ele quer ser importante. Mas tem essa questão, a gente viu o United na Champions, quando um time consegue anular o United não tem recursos. E certamente o City vai anular o United, né? Cara, mas você falou uma coisa que agora eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo do Cristiano Ronaldo, cara. Não que eu estou torcendo pro City, estou dizendo aqui, analisando. Vamos no ambos marcam sim? Sim, eu iria no ambos marcam sim. Certo. Vitória do City. Que esse aqui tá baba. Agora você quer fazer... Mercado de gols, o que você tem gols, aí? Vamos lá. Total de gols. Over meio, 1,02, ou seja, vai sair gol. 1,5, 1,18, 2,5, 1,57, 3,5, 2,42. Vou te dar uma dica aqui. Dos jogos que o City participa, a média de gols entre feitos e sofridos é de 3 por jogo. Do Manchester United, 2,90. Então, 2,5 não chega a ser um absurdo. Tanto que estão pagando 1,57. O over 2,5. É bom. São 3 gols, pelo menos, pagando 1,57. Para mim tá com muita cara de 2-1 pro City, por exemplo. Né? A gente nunca postou o placar exato, hein? O dia que você fala assim, score, tô afim, a gente... Aí a gente vai trazer aqui uma ferramenta interessante de cálculo de probabilidade de gols para acertar o correct score, passar pra galera, vai ser legal. Bom, beleza. Então até aqui eu saí apertando aqui, tá, irmão? O seguinte, Manchester City... 1x2 pagando 1,36. Gols, over 2,5, 1,57. Tanto que o under 2,5 está pagando 2,25. Sim, que eles acham pouco provável. Exato. Então vamos no de over 2,5. E dessa vez a gente está indo em ambos marcam sim. Isso. Acreditando que o Cristiano Ronaldo vai fazer alguma coisa diferente. Na dupla Bruno Fernandes e Bruno Cristiano Fernandes, Ronaldo, é verdade. Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo. Isso. Quer encerrar aqui? Tá certíssimo. Para mim tá maravilha. Eu já vou executar a aposta aqui.
Até porque a gente geralmente faz 2 apostas por jogo, só que aqui tem uma interessante que é esse ambos marcam, pelo clássico, pelo Cristiano Ronaldo, pelo must win das 2 equipes. O United não vai só segurar um empatezinho, ele precisa vencer também. Sim. Primeiro porque vencendo ele vai para a luta de uma vaga na Champions, que é o principal objetivo. Vencendo ele permite que o Liverpool, que é talvez seu maior adversário, passe na frente do City. Né? Então aí, o que ele faz? Entrega para o City ou entrega para o Liverpool? Exatamente, escolha ruim, hein? É. Desse ponto de vista, escolha ruim para os caras. Sim, escolha ruim. Mas é que eu acho que o tamanho que o City adquiriu hoje, Zé, o City está incomodando muito. Tá, entendi. Então, e é talvez o vizinho. Esse desdém que eu estou dizendo aconteceu há 8 anos atrás. Agora já tá machucado. Agora já é um calo que pega no pé mesmo. Sim, fala, puta, cara, botar esse sapato aqui é ruim. Sim, cresceu muito o tamanho da torcida. A juventude em Manchester quase toda é City. Entendi. Então, realmente vencer o clássico é importante. Tá bom, cara. Vamos nessa. Ambos marcam, mas o City leva. Beleza, então fechou. Eu trouxe aqui, Zé, para a gente falar sobre a nossa, Diga-me, Gufo, historinha de hoje. Até aqui mostrar para o pessoal nessa Guardiola. Vê se está aparecendo aí, Júnior. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó, e ali no fundo o nosso grande Zé Eduardo, está vestido com a mesma cor, tudo careca, azul aí. Ó. Eu ainda tenho uns fiozinhos para enganar. Pepe Guardiola, Revolução, Zé. Esse livro aqui. A Evolução, desculpa, do Martí Perarnau, que é um catalão, ex-atleta olímpico da seleção de handebol, de polo aquático, desculpa, da Espanha. Escreveu 2 livros excelentes sobre o Guardiola, e esse aqui é sobre a chegada dele em Manchester. Né? Então tem toda a análise sobre o que ele quis fazer, como é que as ideias que ele quis trazer. Todas as perspectivas que ele trouxe de Barcelona e de Munique lá para Manchester, as ideias táticas, as ideias comportamentais, toda a metodologia dele, é um livro completíssimo nesse sentido, mas tem também leituras assim que eu acho muito interessante de pessoas que ele entrevista, o autor. Ele entrevista o Seirulo, que é o preparador físico clássico, que trabalhou com o Cruyff, também trabalhou com o Guardiola no Barcelona. O Lilo, que é um auxiliar técnico, que também trabalhou trabalhou no City, inclusive, trabalhou no Barcelona com o Guardiola, para entender como esse cara, esse gênio do esporte, ele consegue ir a fundo em coisas que os outros treinadores não vão para fazer uma evolução propriamente do jogo. Né? O Guardiola não é só o cara que pensa como é que eu vou ganhar. Não, como é que eu vou jogar e o que significa esse jogar. É muito mais profundo assim, a ideia do Guardiola, por isso que ele é tão genial, porque ele consegue fazer com que o trabalho dele de melhora individual dos atletas, de coletivo, de conseguir títulos, de conseguir disputas importantes, tem muito a ver com a transformação que ele quer fazer para o esporte. Né, de um esporte bem jogado, bonito, plástico, de posse, de transições inteligentes, de posicionamento bom, de variações táticas. Então, tem toda uma questão que é proposital, e aqui nesse livro a gente entende isso. Então, você que gosta muito de futebol, que você quer uma leitura fácil, não é uma leitura complicada, é uma leitura bem simples, acessível para qualquer um. É da editora Grande Área, que é uma editora brasileira que traduziu para cá, mas o livro ele é escrito por um catalão, sobre um catalão, mas que traz toda essa ideia do futebol mundial. Daqui a 100 anos, esse livro aqui, a gente vai entender o que aconteceu com o futebol mundial e a influência do guardiolismo em muitos treinadores e muitos campeonatos através desse livro aqui. Cara, eu tinha esquecido uma coisa na hora que você estava apresentando. Ele saiu do Bayern para ir para o City. Sim. E lá no Bayern ele deve ter levado, claro, a Bundesliga. Mas ele não levou a Champions. Não levou a Champions. Certo. E ele saiu saído ou saiu porque o City pegou ele? Não, ele tinha uma... Ele ficou pouco tempo lá. Ele ficou 3 temporadas. Ele tem essa ideia. Ele não fica mais que 3 temporadas num clube. Porra, mas ele tá no City há puta então, tempo. E Barcelona ele ficou um monte também. O City convenceu ele a mudar essa ideia. Ele sairia do Bayern de qualquer jeito. Tá. É isso que ele diz, né? Então, quando ele foi a última temporada e não conseguiu a Champions, mas conseguiu todos os outros títulos que ele disputou, ele decidiu que ia sair e que iria tomar um ano sabático, que ele terminou não tomando,
e foi para o City por esse projeto gigantesco, né, apoiado pelo governo do Catar, pelos sheiks, etc. Cara, lembrei do negócio aqui. Quando eles estavam contratando o Gabriel Jesus, teve uma conversa que foi levada um pouco no tom... Aliás, o tom foi de brincadeira. Foi uma observação que ele fez sobre o Gabriel Jesus tomar muita Coca-Cola. É verdade. Parece que ele teve um papo ali com ele. Enfim, não existe essa cena. Sim. Mas teve alguma coisa na reportagem aqui brasileira que ele falou: para de tomar Coca-Cola tanto, refrigerante, ou whatever. Aí eu estava num churrasco conversando com um cara, um fisiologista, um cara super legal, super preparado. Surgiu esse assunto de brincadeira e ele falou assim: cara, a preocupação dele é nível preocupação de esportista olímpico de ponta, cara. Porque o refrigerante tira uma unha de vantagem na questão do consumo do açúcar, que vai para não sei aonde, que vai na artéria. Cara, é um pequeno ganho, mas ele está de olho. Exato. Não. Quando ele chegou no Bayern, até no primeiro livro do Marty sobre o Guardiola, tem uma parte que ele fala sobre isso. Ele chegou no Bayern, que é o Bayern de Munique, que é um dos maiores clubes do mundo, e ele ficou assustado com a parte nutricional do clube. Não tinha nenhum controle nutricional de alimentação. Entendi. E quando terminavam os jogos, os caras entravam no vestiário... E comida alemã é gostosa, hein, bicho? Então, isso. Os caras entravam no vestiário e tinha uma mesa com doces, bolos, cucas e tudo que você pode, e pretzel e tudo que você possa imaginar de gostoso de quitutes, bakeries da Alemanha, para os caras comerem depois do jogo, na recuperação do jogo, comer alimentos processados, farinha processada, açúcar, tudo isso aí que faz muito mal para um atleta, né? E o cara ficou doido. Falou, não, vocês estão de brincadeira comigo isso aqui, né? Tem que acabar, vamos tirar isso aqui e tal. Começou a regular a alimentação dos caras. E a gente tá falando... Por isso que o ciclo dele foi só de 3 anos. Agora eu estou entendendo. Os caras mandaram uma cartinha anônima e falaram, por favor. Ele só não conseguiu tirar a cerveja, porque aí ele entendeu que a cerveja é um negócio que é muito forte culturalmente, que não tem como mexer, né, na cerveja. O atleta alemão, ele toma muita cerveja e não tem como evitar isso. E, ao contrário, ele abraçou a cerveja, virou um cervejeiro também, o Guardiola. Até tem no livro também uma coisa muito legal, que assim, ele se dispõe a fazer isso, né? Mas é uma tradição do Bayern, mas ele se dispôs. Toda semana tem um encontro com sócios, né? Os sócios são sorteados, e daí lá no clube tem uma salinha onde eles se encontram para conversar sobre o clube e sobre N assuntos, com cervejinha e quitutes. Né? Então, toda semana ele se dispunha a se juntar lá com 10, 15 sócios para bater um papo sobre futebol, sobre o Bayern. Isso no City agora? No Bayern. No Bayern. Agora no City, no começo se tentou fazer isso, mas depois não prosperou. Mas no Bayern já era uma cultura do clube. Os hooligans começaram a quebrar tudo, encher a lata. Mas sabe que na Inglaterra vários clubes têm essa tradição também. É mesmo? De juntar treinador com sócios e ter uma conversa bem civilizada. Assim, é muito legal, é muito bacana assim, como eles conseguem cobrar, ser exigentes, mas com educação. O Brasil está muito na frente, cara. Manda a torcida organizada no CT, joga pedra no ônibus, porra. No All or Nothing do Mourinho tem uma cena dessas também, do pessoal conversando com ele, super educados, cobrando, mas assim, numa educação você fala, caramba, quando é que a gente vai chegar nisso aqui? Puta, né? Isso dá inveja realmente na Europa. Nem tudo, mas isso não. Vamos pro próximo jogo? Vamos lá, cara. O que você manda? Vamos pro Clássico Carioca, que inclusive você que acompanha aí o Campeonato Carioca vai ter... Opa, novidades. Novidades, comentários dirigidos para apostas esportivas. Estarei eu e também o Ricardo Full Trader, que é um trader famoso que vocês devem conhecer. Que é seu amigo, né, cara? Meu parça, cara, gente fina pra caramba, um cabeça do trading. Ele desenvolveu toda uma metodologia única dele, que funciona muito bem. Então a gente vai participar do jogo comentando. A gente vai deixar aí depois escrito exatamente o link para vocês. Flamengo e Vasco, domingo no Maraca, às 4 da tarde, valendo liderança, né? O Fluminense é o líder, mas... Só antes, Gufo, só para entender, é um canal que os organizadores do Campeonato Carioca tiveram, junto com a gente, eu até fico feliz de ter participado desse momento, de ter uma coisa direcionada para apostador. Eles utilizam a API do Footstats para tudo no Campeonato Carioca, site, rede social e tudo. E transmissão. E aí eles vão pegar o nosso serviço do Footstats e do Isaac, que são as frases de insights, eles já estão publicando,
Parece que a Betfair ficou super feliz com o resultado. Falou, cara, que coisa legal, coisa diferente, onde a gente fica jogando frases em que o nosso robô vai analisando a partida. E aí falou, vamos fazer uma transmissão e, vamos botar o Gufo para analisar essas frases produzidas pelo Footstats, que já tá tudo ali é nosso, para fazer uma análise do que está acontecendo. Com as odds, falando de apostas, né? Tem todo um contexto futebolístico em que às vezes o robô fala assim, Joãozinho acaba de se tornar o maior desarme do campeonato carioca. Isso não é de aposta, mas dá um conteúdo para você analisar que o Vasco vai conseguir estar marcando muito no meio campo, por aí vai. Sim. E sim, aparecem frases de apostas. Olha, o Flamengo tem X% de vitória, o empate tem tanto, o Vasco tanto. Então, cara, vai ser um negócio super legal. Estamos felizes pelo convite, pelo reconhecimento da ideia e pela qualidade do produto, né, cara? Então, mas que bom. Tá na tua mão, Gufo, representar a gente lá, cara. Que honra. E é legal assim, você agora anota tudo que a gente vai passar aqui, todas as nossas dicas do jogo, acompanha o jogo com a gente, que aí você vai conseguir fazer uma leitura, Zé. A gente está dando aqui para o pessoal uma leitura pré-jogo. Aí você vai conseguir fazer uma leitura durante o jogo, para você que quer investir durante o jogo, até você que quer se transformar num trader, por exemplo, você vai conseguir, durante a partida, entender como analisar os números, como ver o jogo e os números da partida e fazer as suas decisões. Então, cara, é meio que uma aula assim que você vai poder ver, assistir de graça lá com a gente. Claro, aula desde o ponto de vista que o que você quer aprender, né? Obviamente. Não que a gente está dando uma aula, não é uma aula, é uma transmissão de jogo. Mas você vai poder aprender naquele momento com que a gente está passando a partir dos dados que a gente vai dar aqui e os dados que a gente vai ler lá a partir da API do Footstats. Então, Zé, olha lá, vendo na tela, o Fluminense é o líder do campeonato, mas o Vasco é o terceiro com 19 e o Flamengo é o segundo com 20. Os dois estão na caça da liderança, é claro que já estão classificados para a próxima fase, né? Faltam apenas 2 rodadas. A questão é ver a posição em que se fica para nas semifinais enfrentarem adversários, digamos, um pouco mais tranquilos. Por enquanto, talvez o Resende seja o quarto colocado e aí quem ficar em segundo lugar tem a vantagem de disputar contra o quarto, né? E o primeiro com o terceiro. Vamos no gráfico do índice Footstats, Júnior, por favor. Flamengo, olha lá. O Flamengo é o vermelho, né? Correto? E o Vasco é o laranja. Olha só como está intermitente a linha do Flamengo. Lembrando, galera, que são os últimos 5 jogos como mandante do Flamengo, como visitante do Vasco. E é bom a gente lembrar que ambas equipes, jogando como visitante, jogaram já em casa, né? No Rio de Janeiro, em clássicos. Então, tem aquela coisa de que é mandante, visitante, mas às vezes não é tão mandante, visitante, porque está dentro da sua própria cidade, jogando um clássico no Maracanã. Por favor, Júnior, bota ali de novo para a gente. A média do Flamengo é de 142 pontos como mandante e o Vasco é só 42 como visitante, né? Olha só como os dois estão também numa linha descendente e como os dois são muito intermitentes e irregulares. São times que não estão assim muito firmeza ainda, né? Você vê que, sim, com certeza. Acho que o Flamengo tomou um susto no último jogo, em que foi buscar no final 34 finalizações. Ele bateu o recorde de finalizações erradas no campeonato, foram 19 até quando o jogo estava 2-0 ainda, estava perdendo 2-0. Pro Resende? Foi pro... Sim, perdeu pro Resende. Pro Resende. Chegou a bater 19 quando estava perdendo 2-0, buscou o empate, foi um susto, bateu o recorde também de finalizações totais, foram 34 chutes no jogo. Nossa. Uma coisa absurda. Sim. Mas você vê aquele gráfico que a gente estava vendo, a diferença ela não é pequena entre os dois times. A tabela, sim, está muito próxima, mas não dá para comparar. É o maior clássico do Rio, vai ser um jogão, assim, independente da questão da tabela, os caras vão querer vencer. Tem muita coisa envolvida, tem a cidade, o estado, tudo envolvido. São 2 times nacionais, aliás. Mas, assim, a diferença é muito grande. Para você ter ideia, até esse momento do campeonato, o jogo inteiro contra o Resende é a quantidade de finalizações que o Flamengo tem acima do Vasco. São 30 finalizações mais e a gente está falando de pouquíssimas rodadas. Sim. Então o volume é muito grande. O desarme é meio parecido com aquilo que eu estava falando de City e United. Ele é igual. Só que o Flamengo tem uma posse muito próxima de 60%, 58%, e o Vasco é um dos times com menos posse. É o 9º de 12 times do Carioca. Ele tem só 46 na média, né? Uhum. Então, eu acho que vai ser assim, um jogo o desarme é parecido.
Então quer dizer que proporcionalmente é a mesma coisa do jogo inglês. Sim. O Flamengo desarma mais. Vai Sim. ser um jogo em que o Vasco deve segurar atrás e o Flamengo, óbvio, tem puta de um poderio ofensivo e vai ficar tentando ali. O jogo vai ser, acho que mais ou menos isso. Mas não dá para comparar o que os dois produzem em campo ainda. Clássico é clássico. 2 anos atrás a gente viu um Vasco jogando contra o Flamengo, que era líder, ia ser campeão, e o Vasco foi lá, cara, e meteu 4 gols. Foi um jogo incrível. Você vê que camisa faz diferença, tradição faz diferença, clássico é clássico e vice-versa. Sim. E o que você falou do United, do Cristiano Ronaldo, isso tem peso para mim, assim. Sim. Eu falei, cara, peraí, não é só número. Esses caras, eles tiram uma energia ali. Tiram. Não vai ser fácil o jogo do Flamengo de forma alguma, apesar de achar ele franco favorito. Esse é meu ponto. Tem a questão, você que está vendo agora sexta-feira, na quarta-feira o Vasco ganhou da Ferroviária de Araraquara na Copa do Brasil, jogando muito mal, né? A Ferroviária foi muito melhor, teve quase que o triplo de finalizações, ocupou muito mais o campo, teve 60% de posse. Eu estava vendo um 1x2, eu não vi esse jogo, mas eu estava na cama, cara. Sim. Abri o gráfico do 1x2 do Footstats e tava, cara, Ferroviária, as barrinhas muito mais altas. Sim. Aí, de repente, pumba, gol do Vasco. E aí, obviamente, a gente errou na previsão, porque o que estava dizendo é que a chance de vitória era da Ferroviária. Sim. Você está dizendo isso agora, eu lembrei. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Então, e o próprio Zé Ricardo, treinador, na coletiva depois, ele falou, olha, nós jogamos muito mal, não merecíamos vencer, mas a Ferroviária é um time organizado, fez um jogo muito bom, mas é futebol, né? Sim, claro. Acontece. Então, eu acredito que ele vai usar esse jogo com o elenco para... Não faz 3 pontos quem chuta mais no gol, né? Tem que entrar Sim. a porra da bola. Para usar para o clássico agora, olha, a gente não pode repetir aquele jogo ali, senão o Flamengo vai amassar a gente. Claro. Porque ser goleado pelo Flamengo, para um time que vai começar uma Série B com as dificuldades do Vasco, seria péssimo. E também para o Zé Ricardo pode custar a cabeça dele como treinador. Então, o Vasco tem um must-win muito maior nesse sentido, porque o Flamengo está surfando, Zé. O Flamengo está numa posição anímica muito interessante. O Paulo Souza ele conseguiu fazer com que os jogadores entendessem o que ele quer, que é rodar os caras. Ele não está repetindo escalação, ele está botando caras para jogar em posições diferentes, ele está usando o Carioca. Cara, mas não é muito novo para analisar esse técnico, não, cara? Não, você diz em tempo, assim? Em tempo, em tudo. Porque, cara, o Flamengo é um puta time, cara. Foi campeão tendo o Ceni criticado, enchendo o saco dele, ele foi lá e foi campeão. Sim. Depois perdeu, os caras queriam o Renato Gaúcho e perderam, mas assim, primeiro, segundo, tá ali o tempo inteiro. Sim, Sim, mas o que tem de diferente aqui? É o processo, que é o seguinte. Primeiro, o Flamengo sempre, nesses últimos anos, acostumado a chegar, ganhar e acelerar o processo de transformação de um técnico para o outro. Esse cara, tentaram encaixar isso nele e não colou. Ele mostrou para os caras, e ele ganhou os jogadores, eu acho que a partir daí ele ganha imprensa e torcida, que é assim, cara, o Campeonato Carioca não é a nossa prioridade. Certo. A gente quer testar. Ele abriu o jogo assim? Não assim como eu estou falando. Sim, mas é o que dá para entender. Certo. Porque ele está testando muito, ele está provando escalações, provando posições, botando caras para jogar em lugares diferentes. E mesmo assim está rendendo. E certamente agora, com a chegada da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, aí sim que ele vai se posicionar numa... esse aqui é o meu 11, esse aqui que eu vou jogar desse jeito. Então o Flamengo está um pouco mais suave na nave para esse clássico. Entendeu? Entendi. E isso é bom para o Flamengo. Porque o Flamengo, quando ele joga assim, ele joga muito bem. Ele termina jogando muito bem. Então, eu vejo assim, o Vasco muito pressionado, o Vasco numa situação de que tem que peitar de igual para igual um time que é muito superior, né? O treinador correndo o risco até de ter a sua cabeça em xeque se não vencer o jogo, e o Flamengo super tranquilo, super de boa, vamos lá, vamos jogar bem, vamos nos divertir, vamos fazer o nosso jogo. Então, se a gente for dar uma olhada aqui, Zé, no nosso mercado de gols... Antes de você falar só uma coisa, o Zé Ricardo, você falou do Zé Ricardo, eu tenho pessoas que você conversa, aperta a mão e troca uma ideia, você acaba tendo uma empatia, um sentimento positivo em relação ao cara. E eu já tive essa oportunidade de conversar com ele. Ele é um cara muito legal. Sim. Eu coloco ele mais ou menos, um pouco, né, parecido com as situações que o Roger Machado tem passado na carreira, de pegar algumas situações, sempre chegar em situações difíceis. E, enfim, eu queria esse tipo de técnico, que o Zé Ricardo é um cara estudioso, é um cara muito aplicado à parte tática e tudo mais. Eu queria ver esses caras ganhando no Brasil, sabe? Eu queria que essa
técnica e teoria deles se comprovasse no campo e desse certo. O Diniz eu acho um pouco fora desse ponto. Porque quando Diniz não é esse cara. O Diniz, quando erra, é muito flagrante o erro e ele vai lá e não estou errado. Sim. Então, eu acho que o Diniz, enfim, tem uma viagem dele lá. Mas esses outros técnicos, esses dois exemplos, assim, o Roger e o Zé Ricardo, são caras que eu torço. Sim. Onde eles estão, para que faça acontecer. São muito legais. Não, a lista é grande de treinadores assim, treinadores jovens que se dedicaram a estudar. Alguns ex-jogadores, outros não. Pega um Thiago Nunes, por exemplo, que não é ex-jogador e é um cara assim também, que é um estudioso. O Barroca, você tem o Anderson Moreira, que é um pouco mais velho, mas também está nessa linha. Então você tem vários treinadores que estão tentando buscar espaço e agora vem essa avalanche de treinadores portugueses, que vai deixar eles esperando um pouco mais na fila. O UOL hoje publicou uma matéria tentando entender isso, eu não li, mas acabando que eu vou ler. E trago essa informação semana que vem. Então, meu querido Júnior, taca pra gente aí mercado de gols e odds sugeridas. Vamos no pique para Flamengo e Vasco, over 0.5 no HT, 74% de probabilidade, odds sugerida 1.35. Over 1,5 aí no jogo inteiro, 65% probabilidade, a odds sugerida 1.54. Over 2,5, tá bem bacana esse over 2,5, hein, gente? 60% de probabilidade, odds sugerida 1.67. Over 3,5 aí sim já cai bastante, 34%, odds sugerida 2.94. E o ambos marcam não recomendável, 43%, odds sugerida 2.33. E para a gente dar aquela olhada em quem sai na frente e quem vence o primeiro tempo, Zé, o Flamengo abriu o placar em 56% dos jogos como mandante. Olha só que interessante, o Flamengo não é um mandante assim que abre tanto o placar como a gente pode imaginar. E o Vasco abriu o placar como visitante em 78% dos jogos. Ou seja, o Vasco tem sido realmente um visitante incômodo a quem o recebe. E o Flamengo ganhou o primeiro tempo em 56% dos jogos como mandante. É baixo. E aí a gente vê aquilo, se abriu o placar em 56% e venceu o primeiro tempo em 56%, o que a gente pensa? Bom, o Flamengo termina fazendo gols no primeiro tempo e ganhando o primeiro tempo. E é isso, e matou ali. Já o Vasco é muito mais irregular. Abre o placar em 78% dos jogos, mas só vence o primeiro tempo em 33% dos jogos. Sim, mas o Flamengo ganhar o primeiro tempo como mandante 56 é pouco. É pouco. Pelo Flamengo. Pouco. No brasileiro ele é mais forte que isso. Sim, então sim. Isso aí vai chegar. Ô, Gufo, quer falar de odd? Vamos lá. Só antes você mostrou esse monte de esses números aqui. Lembrando, média de gols que eles participam. O Flamengo é 2,90 gols por jogo, fazendo e levando. Vasco, 2,70. Ou seja, sim, bastante então, gol. Guarde isso para as nossas análises de odds, começam agora. Manda ver. 1x2, 1,35 para o Flamengo. 1,35. Sim, não é super favorito. Não é aquela sopa que os caras estão achando que eles vão tomar. 4,63 empate e 7,95 para o Vasco. Então, de fato, eles não acreditam no Vasco. O Flamengo, eu acho que poderia pagar até menos de tudo que a gente... Exato, eu achei que é uma odd de favorito, não de super favorito. Eu vou meter 1,35. Então, antes de pensar, já deixa garantido aqui esse 1,35. Boa. Oi, perdão. Gols, vamos lá. Meio, 1,03. Não existe. 1,5 em 23, 2,5 em 73. Esse 2,5 em 73 parece interessante. Até aí, só dar uma dica para a galera. A casa está sugerindo uma odd de 1,73. A nossa odd sugerida é de 1,67, ou seja, há valor aí. Nós estamos dando uma odd mais apertada, uma probabilidade menor, e a casa está entendendo que a probabilidade é maior. Então, essa diferença entre 1,67 e 1,73 significa que há valor nessa aposta dentro do nosso cálculo. Eu iria nesse over 2,5. Você iria... Deixa eu falar uma coisinha. Over 3,5, 2,80. A diferença de 2,5 para 3,5 é um gol, sim, mas eles estão pagando um ponto a mais também. 1,73 para 2,80. Cara, esse 3,5 são 4 gols. É muito. Você acha muito? Eu acho para um clássico. Bom, acontece, mas eu não sei se 4 gols assim. Tem que cair a casa de um dos dois times, né? Com a necessidade de vitória do Vasco. Acho que o Zé Ricardo é um cara que trabalha muito bem retranca. Ele é um bom técnico de retrancas.
E É um time que vai jogar atrás. Sim. Vai abrir jogando atrás. provavelmente ele vai evitar que o Flamengo marque. Esse eu acho que o principal objetivo do Vasco é evitar que o Flamengo marque. Tô vendo a lista aqui de gols sofridos. Não tem nada a ver. O Flamengo tem 7 sofridos, o Botafogo 14, o Vasco 9. Então você tem ali um por jogo, o Flamengo menos. Cara, o Fluminense tem 2 gols sofridos. Nossa. Não tem nada a ver hoje o Flu Tá aqui. muito bem o Flu líder do campeonato. Sim. Mas, cara, você quer over 2,5? Eu iria no over 2,5, Zé. Tá bom, vou seguir. Beleza. Encontramos valor aí. Tá bom. Tá. Então a gente tá metendo aqui Vasco vence, over 2,5. Flamengo vence. Flamengo vence, over 2,5. Não quer fazer nenhum... Nenhum mexe. Pra mim, eu ficaria nesses dois. Deixa eu ler umas coisinhas aqui pra você então, só jogar no ar aqui. Ambas marcam sim 2, não 1,5. Não 1,66. Ou seja, sim 2, a casa acha que provavelmente o Vasco não vai fazer gol. Pois é. É isso? Sim. A leitura é esta? A leitura é essa. Eu não iria no ambos marcam nem contra nem a favor, porque pode ser que de repente seja um 3-0 Flamengo, pode ser um 2-1 Flamengo. Daí o nosso risco de perder está ali entre as duas coisas. Você falou que o Flamengo abre 56% como mandante, 56% das partidas ele marca no primeiro tempo. Ele abre o placar no primeiro tempo, é isso? Ele abre o placar em 56% dos jogos. 56% dos jogos. E vence o primeiro tempo em 56% também. Isso. Vencedor do primeiro tempo, 1,77 Flamengo. Empate, 2,36. E vitória do Fluminense, 2,43. Ou seja, no primeiro tempo, eles estão pagando mais do que o jogo inteiro. Bem mais, porque é 1,30 para 1,77. Sim. Zé, eu não iria em mais nenhum mercado para a gente manter uma regularidade. Ele está com medo! É porque, Zé, essa é a palavra. Se a gente vê aquele nosso gráfico do índice Footstats, a gente vê que as duas equipes estão muito malucas, cara. Elas não estão. Não dá para a gente cravar padrões assim. Então a chance de a gente errar é muito grande. Cara, eu tô incomodado se vencer primeiro tempo e segundo tempo. A gente só perde, cara. Eu preciso ganhar. A gente precisa... Vamos ver se no Napoli Milan não dá pra gente fazer isso. Tá bom. Vamos ver lá. Tá bom, beleza. Segundo tempo é engraçado. Cai bastante o Flamengo para 1,57. Sim. Mas, Anfã, você não quer ouvir isso? Não vou ficar tentando, para não ficar um cara chato. Às vezes a gente tem que ser o pé no chão um pouquinho. Ok. Vamos lá. Gufo, próxima pelada. Vamos encerrar com Napoli Milan, grande clássico, domingo às 4h45 da tarde, jogo no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. Já falamos várias vezes aqui da rivalidade Norte-Sul. O Júnior vai botar aqui também de novo um cardzinho com o programa nosso que a gente fala dessa rivalidade para você pescar lá o que acontece entre o Norte e o Sul da Itália. E esse jogo aqui ele vale muito para o campeonato, Zé. Só para a gente dar uma olhada aí, Júnior, bota o card de posição e tabela e a gente vai entender. Os dois empatados em pontos, 57 pontos para cada um, mas o Napoli é o primeiro pelos critérios de desempate. Ou seja, é literalmente um jogo que vale a liderança do campeonato. Em terceiro lugar está a Inter, com um jogo a menos, com 55. Se ela vencer, ela passa os caras aí. Mas, esse símbolo do Napoli é bonito, né? É bonito, Simples e bonito, né? Sim, e o do Milan é muito clássico, né? É uma coisa assim que remete à história do futebol. E vamos dar uma olhada na performance dos dois através do nosso gráfico de índice Footstats, as últimas 5 rodadas, Napoli como mandante, Milan visitante. O Napoli é o vermelho, Júnior? Isso. Correto? E o Milan é o laranja. Então a gente vê que os dois estão numa linha de queda, né, em relação a si próprios, mas talvez o padrão do Milan é um pouco superior, tanto que a média do Napoli em casa é de 101 e do Milan é de 118 como visitante. Realmente. Cara, muito parelho esse jogo, hein? Muito parelho. Eu vou me inclinar ao Napoli e vou te dar a minha razão. Ele tem os últimos 8 jogos seguidos acima dos seus adversários no índice. Os últimos 8 jogos. E ele pegou Juve, pegou Inter. Sim. Ele pegou uma turma da pesada. Sim, o momento é muito bom do Napoli. Muito. E ele tem uma questão
dos gols. Ele faz parte de um grupo seleto da Europa, já estou falando de 50 times, em que está difícil de fazer gol nesses caras. Sim. Eu estou falando de Manchester City, eu estou falando de Bayern de Munique. Não, Bayern não entra nessa conta. O Bayern tem levado muitos gols. Tem levado. Manchester, Sevilha, Napoli. Então, assim, é um time com uma defesa muito forte. Ele está entre as melhores defesas da Europa. Estamos falando de 50 times. Chelsea também está nesse time, nesse grupo, apesar de não estar liderando o inglês. Assim como Sevilha, mas tem uma defesa muito forte. Não toma gol. De modo que ele está com 0,7 de gol por jogo, tá? Sim. E nós estamos na 27ª rodada. Sim. Então, o que tem de forte no Napoli? Defesa, ponto final. Acabou. O ataque não é ruim, tá? Mas eu tô olhando para um jogo em casa que a gente apostou da última vez e acertamos uma aposta difícil, Sim. que foi under 2,5. Napoli e Inter. A gente botou under 2,5, foi 1-1, a gente cravou. E foi a primeira vez que a gente botou empate e acertamos também. Sim. Esse jogo foi incrível, a gente acertou tudo. E foi em Nápoles também. Foi em Nápoles também. E aí entra uma questão que pode até se repetir esse assunto, Zé, porque o Milan é o segundo melhor visitante do campeonato, tem 77% de aproveitamento dos pontos. Era a Inter a primeira, né? A Inter é a primeira. O Milan marcou pelo menos um gol em todos os 13 jogos como visitante, ou seja, em todos os jogos o Milan pelo menos marcou um gol. E nos últimos 4 jogos como visitante marcou pelo menos 2 gols. Então, o Milan vem com uma questão de marcar gols fora de casa, está a 6 jogos invicto como visitante. Contra uma defesa 0,7. Que Então, toma 0,7 gol por Ou seja, jogo. é cara de empate, né? Dentro dessa perspectiva. Eu acho também. Vamos dar uma olhada no mercado de gols antes da gente fazer as nossas apostas? Vamos lá. Takai Júnior, card mercado de gols, odds sugeridas para você. Anote aí, over 0.5 no HT, 84% de probabilidade, odds sugerida 1.19. Over 1,5 no tempo inteiro, 80%, odds sugerida 1.25. O over 2,5 já cai bastante, a gente em relação aos 2 jogos que a gente já mostrou aqui no programa, 57%, 1.75 a odds sugerida, o over 3,5 vai lá para baixo, 30%, odds sugerida 3.33 e olha só, ambos marcam, é bem bonito, 57% de probabilidade, 1.75% a odds sugerida, aquilo que a gente estava falando, né? Um time que marca sempre fora de casa, um time que tem dificuldade para levar gols, a tendência pode ser 1-1, o mais provável. Card, quem sai na frente e vence o HT Júnior, por favor, para a gente dar uma olhada aí para a galera. O Napoli abriu o placar em 62% dos jogos lá no Diego Armando Maradona. O Milan abriu 69% dos seus jogos como visitante o placar. São indigestos mesmo, hein? Mesmo, ou seja, o Milan abriu mais vezes o placar como visitante do que o Napoli como mandante. E o Napoli ganhou apenas 46% dos seus primeiros tempos em casa. Não é um mandante que gosta de ganhar primeiro tempo. E o Milan ganhou 54% dos seus primeiros tempos como visitante, ou seja, ao contrário, um time que gosta de ganhar primeiros tempos fora de casa. Cara, tá difícil de analisar esse jogo, hein? E aí, quando marcam e quando sofrem, olha lá a diferença, né? Porque o Napoli marcou 52% dos seus gols no primeiro tempo e sofreu 56% dos gols no primeiro tempo. Ou seja, o primeiro tempo do Napoli é meio que bagunçado, né? Ou perde o primeiro tempo, ou leva gols, ou marca gols e não consegue ganhar o primeiro tempo. Ou seja, o Napoli é um time que se acerta no segundo tempo. E já o Milan também é um time que marca no segundo tempo, porque 61% dos seus gols como visitante foram marcados no segundo tempo, mas também 69% dos gols sofridos como visitante foram no segundo tempo. Então, a tendência, eu imagino assim, Zé, Milan abre o placar 1-0 no primeiro tempo, o Napoli busca o empate no segundo tempo e fechamos no 1-1. Tô viajando. Como é que é? Milan abre, ganha e o primeiro Napoli tempo busca o empate? no segundo tempo. Ou seja, o Milan ganha o primeiro tempo e o Napoli ganha o segundo tempo. Eu acho que se o Milan fizer o primeiro gol, ele não perde. Não sei. Aí eu já vamos discordar. Mas eu vejo aqui, por essas indicações, eu vejo esse caminho. Porque o Napoli também não vai desistir de vencer o jogo, né? Não pode. Não imagina, pode. Em Porque casa. é jogo de 6 pontos. Sim, com um super rival. Sim. Imagina.
E o Napoli nunca foi favorito para ganhar esse campeonato. Ele está aí de zebra. Sim. Porque tá todo mundo, os 3 primeiros estão olhando ali quem está chegando. A Juventus do Alegre está jogando futebol pragmático, feio, horrível, mas está ganhando ponto, está chegando. E a Juventus é a Juventus, né? Então é bom garantir ficar na frente, não só para tirar a Milan e Internazionale da frente, mas porque a Juve vai chegar chegando. A Juve sempre chega chegando. Cara, a Juve sempre chega chegando. Mas eles vão ficar 7 pontos atrás da... Eu não sei contra quem, na verdade, é o jogo que deve da Inter, tá? Sim. Mas se eles vencerem, eu acho que vai abrir bem. Mas, sim, vai ser do cacete. Olha os times que estão disputando o italiano. Sim, não é. Vai ser, tá bem... Os 4... Como diria o nosso querido Paulo Antônio da ESPN, temos um campeonato. Temos um campeonato. Cara, deixa eu te jogar umas pimentinhas aqui. Posso falar os odds? Vamos, né? Manda ver. 1x2, 2,08 para o Napoli, Opa. 3,25 empate e 3,56 Milan. Então, o Napoli... O que a gente tem de dupla possibilidade? eu já estava lendo ele. Boa, estava lendo ele aqui. Dupla possibilidade. Casa e empate, Nápoles e empate, 1,30. Casa e fora, 1,32. Ou Milan ou Nápoles, 1,32. E fora e empate ou Milan, 1,64. Então, assim, eles são o segundo melhor visitante. Ele é o segundo melhor visitante do campeonato. Pô, tá difícil assim. Ambos marcam sim 1,75, não 2. Ao mesmo tempo, eles acham que vai ter gol de todo mundo. Não, vai ter gol, isso é certo. Eu acho que ambos marcam é certo. Que ambos marcam. Eu iria no ambos marcam 1,75, tá bem bonito. Você acha que ambos marcam, cara? O Milan vai marcar, porque o Milan marcou em todos os jogos, é difícil o Milan não marcar. E olha só, 1,75 que você falou, exatamente a nossa odd aqui, ó, galera. Estamos de acordo com a casa, confie nos nossos números, 57% de probabilidade, 1,75. Não há tanto valor nisso, mas a odd é boa. 1,75 é uma odd boa. Então, eu iria nesse ambos marcam. Então, vou fazer o seguinte. Então, ambos marcam, está resolvido. Tá. Você está muito convicto, vamos na sua convicção 1,75. Dupla possibilidade ou 1x2? Para onde você vai? Essa dupla possibilidade ela não está tão interessante, né? Quanto... Cara, eu acho que você está inclinado. Se tivesse que falar assim, um vai ganhar, esquece. Quem é? Milan ou Nápoles para você? Eu iria no empate. Para mim está muito caro de empate. Tirando empate, quem leva para você? Qual dos dois? Caramba. Milan. Milan? Eu tô pro lado do Nápoles, entendeu? Então, empate. Então, empate. Para não ter briga. Lá em casa, como são 3 filhos, 3 homens, para não ter briga, assim, um cortava o bolo e o outro escolhia o primeiro pedaço, para não ter como roubar, entendeu? Certo. Então, você colocou nessa situação aqui. Então, você quer botar empate? E 1x2 e cravar empate? 3,25. Pagam bem. Paga bem. Acertamos Nápoles e Inter e Nápoles. Sim. Pois é, Zé. Aí é o risco da questão. Vou deixar com jogo, você essa decisão. Tirando os times que são bons times da Itália, o único que sai gol pra cacete é com o Atalanta. Sim. O resto é tudo apertadinho. 1-1, 1-0, 1-1, entendeu? 0-1 é um negócio ali ruim. Sim. Então, você quer falar de over e under aqui também? Porque a gente não passou por isso. Só dá uma olhada aí pra gente ver as odds. Over e under? É isso. Eu vou falar de under então, tá? Tá. Under 2,5, 1,78. Foi? Já pegou under 2,5? Under 2,5, hein? Só pode ter 2 gols no máximo. Sim. Você acha uma boa? Eu acho que sim. Eu tô com a sensação de que vai ser 1-1 esse jogo. 1-1? Ou 0-0, mas eu acho que 1-1 é mais provável. Então, não vejo o Napoli com capacidade de fazer um 2-1, 3-1 no Milan. Também acho difícil. Acho difícil. E vejo mais provável até o Milan vencer 1-0, por exemplo. Certo. Né, o Napoli. Mas, cara, enfim. Então vamos lá. O que temos já feito aqui? Ambas marcam, sim. Sim. Under 2,5. E você quer meter o empate? É isso que você quer? Eu quero te fazer feliz. Você vai me pagar um restaurante sírio agora. Empate, então? Vamos de empate. Então vai. 3,25. Acho que é a maior odd que a gente assumiu aqui. Bom, nesse programa. É uma odd corajosa. Sim. E encerra a brincadeira? Encerramos aí, então. Então, pessoal, o que a gente fez hoje de entrada, a gente vai resumir para vocês agora. Clássico Carioca, Flamengo e Vasco. A gente deu total de gols over 2,5. Certo. A gente colocou no 1x2 Flamengo.
vencedor. Clássico italiano, Nápoles contra Milan. Ambas marcam sim. Total de gols under 2,5. E 1x2 nós cravamos empate. Como é que a gente fez no inglês? No City United, a gente colocou vence o City, fomos no sim ao ambos marcam e over 2,5. Over 2,5? Isso. Beleza, galera. Rumo ao 100%. A gente teve uma rodada que a gente fez 100%, né? Foi a terceira rodada ou a segunda? Acho que é a segunda. Tá bom. Beleza. Gufo, é isso. É nóis. Vamos bater uma comidinha síria agora? Vamos nessa. Então tá bom. Gente, muito obrigado e até a próxima.